Fizemos uma avaliação, todo o país, e do que tínhamos feito até aí, e na altura a comunidade do Alentejo Central era aquela que apresentava maior fragilidade em termos de serviço de biblioteca pública. E digo era porque hoje acho que as coisas, resultado do nosso trabalho, estão diferentes, portanto friso o era. E então viemos desafiar a comunidade intermunicipal, a CIMAC, como representativa de todos os municípios, porque queríamos trabalhar em rede, viemos desafiá-los e, por interposta pessoa, todos os municípios do Alentejo Central a aderirem a este nosso repto, que era desenvolver os serviços das bibliotecas existentes aqui no Alentejo Central. Este desafio foi acolhido por todos e numa primeira fase muito importante, estas reuniões foram sempre presenciais. Foi muito importante os colegas conhecerem-se uns aos outros pessoalmente. Penso que havia colegas que não se conheciam e isso foi muito importante. E outro aspecto que foi muito importante foi, estas reuniões foram descentralizadas, portanto fizemos uma reunião em cada uma das bibliotecas do Alentejo Central, o que permitiu também ver não só quem éramos, mas a realidade que tínhamos em cada um dos sítios. E a partir daí o trabalho foi fluindo e é um trabalho colaborativo e em rede e com uma certa informalidade, que nós também gostamos disso. A RIBAC, Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central, é um projeto que todo ele assenta em colaboração. Falamos de 14 entidades que colaboram ativamente com participação de todas as partes, de todos os representantes das entidades, na realização tanto do plano de atividades da rede, como depois do relatório final da rede, como ao desenho de um plano de comunicação, ou seja, são definidos anualmente os planos e os trabalhos em que vamos estar todos envolvidos. E aí penso que o facto de todos terem a oportunidade de colaborar no sentido de dizerem que projetos gostariam ou não que fizessem parte da rede e que gostariam de estar envolvidos faz com que seja efetivamente um projeto colaborativo. Eu acredito que um fator determinante para a boa colaboração do projeto foi aquilo pelo qual nós iniciámos os trabalhos da rede, que foi na identificação das necessidades de cada uma das bibliotecas do nosso território e foi na criação de 2 regulamentos. Primeiro, o regulamento interno para as próprias bibliotecas, porque grande parte delas tinham os seus regulamentos já desatualizados. Por outro lado, a criação também em conjunto do regulamento de funcionamento da própria rede, que foi também um processo completamente participado por todos os intervenientes e que nos permitiu definir muito bem o que eram os objetivos da rede e qual era o papel de cada uma das entidades que estava na rede. Eu acho que isso são fatores determinantes do sucesso da colaboração na rede, sem dúvida. Acho que não podemos dizer que o início foi fácil, não foi. Tivemos que ajustar procedimentos entre as entidades, tivemos que discutir muito sobre diferentes assuntos para conseguir chegar a consenso. Mas como falei há pouco, eu penso que termos conseguido chegar a um regulamento de funcionamento da rede foi determinante para ir derrubando estas diferenças que existiam entre as entidades e conseguirmos efetivamente trabalhar todos, cada um com aquilo que pode dar à rede e ao funcionamento da rede. Portanto, eu acho que neste momento, com quase 5 anos de rede, que estamos no bom caminho. Numa primeira fase nós fizemos, portanto, todo um conjunto de procedimentos comuns a todas as bibliotecas, tendo em atenção que o beneficiário não são nem a DGLab, nem os municípios, nem as bibliotecas, mas sim a comunidade do Alentejo Central. Numa segunda fase, e aproveitando algumas oportunidades de financiamento por parte da DGLab, foi desenvolvido um projeto que se chama Ler e Crescer em Família, que é um projeto financiado. Portanto, tem uma série de atividades que passam pela renovação das coleções das bibliotecas, mas sempre numa perspectiva de rede, ou seja, a lógica já não é municipal, mas a lógica é intermunicipal. E, portanto, por exemplo, evitar que todas as bibliotecas comprem a mesma coisa, os mesmos livros, porque há esse tal serviço de empréstimo em rede.
formação para os técnicos também, atividades de promoção da leitura, tecnologias e serviços digitais em rede. O grande benefício foi, de facto, termos começado a construir instrumentos onde partilhamos o mesmo modo de funcionamento, o termos dado aos nossos utilizadores a vantagem de poderem requisitar um documento em qualquer uma das bibliotecas que compõem a rede e entregá-la noutra. Portanto, não necessitam de estar inscritos em todas, basta serem utilizadores de uma para poderem usufruir de serviços de coleção, de tudo aquilo que as bibliotecas da rede têm para lhes oferecer. Penso que esta foi uma das grandes mais-valias de trabalharmos em conjunto. Depois temos o PADES, que nos veio proporcionar o desenvolvimento de coleção, o desenvolvimento de atividades para todas as idades, a aquisição de equipamento e também a uniformização dos nossos catálogos, que muitas das bibliotecas não tinham catálogo informatizado e algumas também não o tinham online. Neste momento estamos a caminhar para que, dentro em breve, todos estejamos em pé de igualdade. Com a dinamização de atividades com jogos de tabuleiro, no âmbito deste projeto nós conseguimos obter dois grandes benefícios. Um deles foi a experiência de lidar com pessoas diferentes, com entidades diferentes, em locais diferentes, com suas próprias características, as suas próprias particularidades. Foi para nós também um desafio, mas também um benefício de fazer chegar a nossa atividade a essas pessoas. Por outro lado, tivemos também uma série de divulgação, sobretudo uma divulgação não só do nosso próprio projeto, mas do instrumento que nos serve de base para o desenvolver, que são os jogos de tabuleiro, que são ainda hoje muito desconhecidos e que também por esta via conseguimos torná-los um bocadinho mais acessíveis às populações. O que é que eu mais gosto no projeto da RIBAC tem sido a diversidade de atividades que nos são oferecidas. Têm sido atividades não só de leitura, de exploração de diferentes materiais, de movimento, de música. Tem sido uma diversidade muito boa para a exploração, tanto de vários conhecimentos que chega para as crianças e para os pais que estão lá com eles. A apresentação deste projeto foi através da CIMAC, o convite. Eu, como técnico da biblioteca, para mim foi como se fosse uma lufada de ar fresco que iria acontecer à biblioteca. Porque assim, nós somos bibliotecas muito no interior, o poder político nem sempre olha para as nossas bibliotecas com olhos de ver, porque pronto, temos uma população bastante envelhecida. O projeto para nós foi fantástico por isso, porque primeiro permitiu-nos depois também atualizarmos a nossa formação. Permitiu-nos também um conjunto de atividades de animação. A DGLab efetuou algumas visitas ao município e realmente pronto, insistiu com a parte política, com os políticos, com a necessidade de alterar a biblioteca. Tivemos reuniões também na DGLab com o nosso arquiteto municipal e com os arquitetos da DGLab para reestruturarmos todo o espaço. O que é certo é que esse produto todo e essa insistência acabou por finalmente termos luz verde para um edifício novo e restauro do edifício atual e construção de um anexo novo da raiz. Um investimento para o município com a densidade de Mourão foi excepcional e tudo isso graças à DGLab, portanto, e à existência da DGLab e ao projeto RIBAC. Uma das coisas mais interessantes neste projeto é o facto de uma série de entidades em locais diferentes, que trabalham com públicos diferentes, colaborarem e trabalharem em rede de forma a fazer chegar a uma série de populações locais um conjunto de atividades que talvez de outra forma não fosse possível chegar a tantos sítios e a tantas pessoas diferentes. Portanto, acho que é muito importante o poder contar com os outros, o sentir que não estamos sós em qualquer projeto e neste isso também foi verdade. Há aqui bibliotecas realmente que estão isoladas, que têm poucos recursos humanos e, portanto, esse espírito de entreajuda,
e esse sentimento de comunidade e de rede foi muito importante. Portanto, há uma história muito peculiar que foi de um miúdo de etnia cigana que foi rejeitado pelos pais à nascença por problemas de saúde e viveu em instituições de acolhimento até aos 18 anos. Aos 18 anos teve que voltar para a família porque as casas de acolhimento não aceitam miúdos com mais de 18 anos. Entretanto, ele quando chegou à comunidade e à família, o porto de abrigo dele foi, no fundo, foi a nossa biblioteca. Ele lia todos, levava livros, pedia-me conselhos de leitura, se não tinha alguma coisa que ele queria, eu conseguia arranjar, emprestava. Agora, há relativamente pouco tempo, ele entretanto deixou a comunidade, e há relativamente pouco tempo vi num programa de televisão que ele tinha editado 2 livros e tinha entrado na universidade em jornalismo. Pronto, acho que é um exemplo muito bom para qualquer biblioteca, não é? E quem trabalha na área percebe que realmente é fundamental sentirmos que o outro está... Conseguimos ajudar alguém, não é? A ir mais além.